A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação, com mais um programa Na Sua Opinião. Eu queria agradecer a sua presença, a sua audiência e já pedir a sua participação, porque como a gente sempre fala, o mais importante é a sua opinião. E nós estamos mais uma vez com um tema polêmico, envolvendo hoje o aspecto de beleza, de saúde, de cirurgia, de intervenções, dos riscos, dos sacrifícios, de tudo isso que envolve um procedimento estético, né? Um procedimento de beleza, que ganhou muita notoriedade nos últimos anos. E agora, até com o advento das redes sociais, cada vez mais se fala sobre novos tipos de tratamento, de cirurgia, de intervenção, sempre visando a estética, a beleza. Mas até que ponto isso é válido? Até que ponto a pessoa que opta por uma cirurgia ou por um tratamento mais sofisticado, até que ponto ela corre riscos de saúde? Infelizmente, tivemos casos agora recentes até com mortes, envolvendo pessoas que procuraram um tratamento, uma cirurgia com um aspecto estético. Então, a nossa pergunta de hoje, e você já pode começar a participar e a votar através do nosso Instagram e também através do nosso canal do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte, já pode começar a votar. Para atingir os padrões de beleza, tudo é válido? Você acha que sim ou não? Para você conseguir aquele padrão de beleza que você almeja, que você tanto deseja, tudo é válido? Sim ou não? Você já pode votar através do Instagram e deixar a sua participação também através do nosso canal no YouTube. E daqui a pouquinho também vou passar uma novidade para você, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora. É uma outra forma de você também acompanhar a nossa programação. Você pode acompanhar, logicamente, pela televisão ou pelo canal da Igreja Mundial do Poder de Deus, o IMPD Play. Você pode também acompanhar através do nosso canal no YouTube, programa Na Sua Opinião, e daqui a pouquinho nós vamos passar um canal de streaming, que você também pode acompanhar, não só o programa Na Sua Opinião, como toda a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Daqui a pouquinho a gente já vai passar para você aí, como é que você acessa, e aí você tendo acesso à internet é totalmente de graça, você não precisa pagar absolutamente nada nesse canal de streaming, para acompanhar tanto o programa como a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Daqui a pouquinho a gente já vai passar para vocês aí. Eu queria já dar o meu boa noite à querida Rivânia, que sempre nos acompanha aqui, sempre compartilha conosco o programa com sua habilidade, com sua competência profissional, e ela já vai passar para a apresentação dos nossos ilustres convidados de hoje. Muito boa noite, Rivânia, tudo bem? Boa noite, doutor Denis, tudo ótimo, muito melhor agora, com mais uma vez, mais um encontro nessa quarta-feira à noite, com convidados tão especiais, com tanta bagagem para falar sobre esse assunto tão importante hoje, com a companhia dos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando através do canal do YouTube, através da Rede Mundial. Eu quero reforçar o convite do senhor para que essas pessoas continuem com a gente aqui, participem através do Instagram. Já estou aqui,
prontinha para receber a sua participação, para receber a sua opinião e transmitir a sua opinião para todo mundo. Nós queremos saber o que você pensa, queremos saber se você já passou por algum procedimento estético, como foi a sua experiência. E é isso mesmo, doutor Denis, eu estou muito bem acompanhada, como sempre, não tenho do que reclamar, muito pelo contrário, estou pronta para ouvir e aprender aqui, como toda quarta-feira, e começo apresentando os nossos convidados. Perto de mim, Dr. Gilson Hiroshi. Ele é graduado em Medicina pela PUC-Camp, pós-graduado em Nutrologia pela Abram e é psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo. É especialista em emagrecimento e estética médica. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, doutor Denis. Boa noite, telespectadores. É um grande prazer estar aqui. Estamos aguardando suas perguntas. O prazer é nosso, eu tenho certeza que o assunto vai render. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ao lado do Dr. Gilson, nós temos a Fabiana. Fabiana Ferreira, estudante de nutrição, casada e mãe de 3 filhos. Fabiana, seja muito bem-vinda. Obrigada a todos. Boa noite, obrigada pelo convite. Estamos aqui esperando todos vocês e prontos para receber as perguntas e poder ajudar todos. É isso mesmo. Ali ao lado da Fabiana, nós temos a Karen Patrícia. Ela é psicóloga, empresária, lutadora de kickboxing, é casada, mãe e avó. Karen, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco. Olá, boa noite a todos. Vamos bater um papo gostoso aqui. Liguem e mandem as perguntas que a gente responde. É isso mesmo. E temos também participação online. Temos uma convidada. Você certamente já conhece também, porque ela é famosa nas redes sociais. Tem fã-clube no Instagram, no TikTok. É a doutora Karen Trisoglio Garcia. Ela é formada pela Faculdade Estadual de São José do Rio Preto, a FAMERP. Especialista em cirurgia plástica, atende em Ribeirão Preto. E é isso aí, tem fã-clube, é famosa. Muito obrigada, doutora. Seja muito bem-vinda ao Na Sua Opinião. Muito obrigada. Eu espero que todos estejam muito à vontade para fazer as perguntas, porque a gente vai falar a verdade. É isso mesmo, vamos falar muito, queremos saber a sua opinião. Será que para atingir os padrões de beleza vale tudo mesmo? Doutor Denis, estamos todos ansiosos para que comece o debate. É isso aí. E para variar, vai ser mais um programa aí com muita polêmica, muita opinião e o mais importante é a sua participação. Vote, participe. Você acha que para atingir os padrões de beleza, tudo é válido? Sim ou não? Já pode votar através do nosso Instagram. Antes de passar a matéria-tema, eu só queria passar a você uma novidade. A partir de hoje, você pode acompanhar também a nossa programação através de um canal no streaming. Chama Roku, R-O-K-U. Basta você digitar isso, R-O-K-U, é um sistema, é um streaming, é algo semelhante ao Apple TV, a canais de streaming. Você entrando lá, ele é de graça, a maioria da programação lá é de graça, basta você procurar no Roku, R-O-K-U, você digitar lá, IMPD América. IMPD América, que seria a Igreja Mundial do Poder de Deus América. IMPD América. Você clica lá, você pode assistir 24 horas por dia, sem custo nenhum, é de graça. Você assiste não só a programação, o programa Na Sua Opinião, mas também toda a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, no Brasil, ele ainda não é tão divulgado. Aqui nos Estados Unidos é um canal de streaming muito conhecido. A maioria das TVs modernas já vem até com ele instalado. Então procure aí no Roku, R-O-K-U, IMPD América. Tem toda a nossa programação aqui, 24 horas por dia, sem custo nenhum para você. Se já estiver no ponto, por favor, vamos rodar a nossa matéria-tema e já voltamos com a participação dos nossos convidados. Pode rodar, por favor. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, com 1,5 milhão de procedimentos por ano. Eles ainda estimam que só esse ano mais de 2 milhões de procedimentos sejam realizados pelos brasileiros. A lipoaspiração, seguida das próteses mamárias, são os procedimentos cirúrgicos mais procurados pelos pacientes.
Mesmo antes do boom nas redes sociais, o Brasil já se destacava como um dos líderes na demanda por cirurgias plásticas. Mas com a facilidade do acesso à internet, sempre na palma das mãos, o alcance hoje em dia é muito maior. Os nativos digitais são expostos à sua própria imagem milhares de vezes, diferente das gerações anteriores, que viam suas fotografias apenas quando eram reveladas. Uma pesquisa realizada pelo EPN, empresa que analisa o mercado mobile, revelou que os brasileiros passam mais de 5 horas por dia acessando conteúdos de aplicativos, o que coloca o país no topo do ranking mundial. Durante todo esse tempo, as pessoas estão consumindo todo tipo de conteúdo, inclusive promovendo a própria imagem, analisando a imagem de outras pessoas e se comparando. Todos esses fatores contribuem para que as pessoas queiram cada vez mais se encaixar em padrões de beleza quase inalcançáveis e às vezes colocando a própria saúde em risco. No entanto, o excesso de procedimentos e o efeito artificial parece fazer com que as pessoas acabem se arrependendo e queiram desfazê-los. É o caso de alguns famosos, como o cantor sertanejo Mariano, por exemplo. Ele chegou a afirmar, enquanto estava em um reality, que não gostou do procedimento que fez no nariz. Mariano passou por 5 cirurgias para consertar a primeira e hoje se diz feliz com o resultado. Preta Gil também tentou se enquadrar aos padrões de beleza e realizou uma lipoaspiração. A cantora se arrependeu e considerou o procedimento uma mutilação. E na sua opinião, as pessoas estão passando dos limites através dos procedimentos estéticos? E você, meu amigo, minha amiga, você acha que tudo é válido para atingir os padrões de beleza? Sim ou não? Deixe a sua opinião através do Instagram. E daqui a pouquinho nós já vamos ter a primeira prévia da nossa pesquisa e algumas das opiniões dos internautas. Mas antes disso eu queria passar e já dar meu boa noite e agradecer a presença do Dr. Gilson. E eu gostaria, doutor, que o senhor fizesse uma explanação de uma forma mais leiga, né, para nós que não somos médicos, quais os riscos, quais os cuidados, o que tem acontecido com o padrão de beleza, com as pessoas, essa ansiedade de se fazer uma cirurgia, quais os cuidados, como a pessoa pode se prevenir e pode ter uma certeza que não vai afetar, para atingir a beleza, não afetar a saúde, que logicamente é mais importante. Boa noite, doutor, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Primeiro, eu acho que assim, a gente vai falando de padrão de beleza, existe uma coisa muito genérica e a gente deveria meio que padronizar ou colocar alguns parâmetros. O que a gente vê hoje, que as redes sociais colocam alguns padrões que as pessoas seguem, tanto é que nós temos muitos seguidores e elas querem ficar parecidas com alguém. Esse padrão provavelmente é inatingível. Porém, se a gente voltar e lembrar o que é saúde pela Organização Mundial de Saúde, que é bem-estar físico, mental e social, e a gente pensa em autoestima para a mulher ou para o homem, e a gente analisar mesmo profundamente, a gente vai ver que em alguns casos, e na maioria dos casos, alguns procedimentos estéticos podem até auxiliar a melhorar a saúde mental dessa pessoa por auxiliar na melhoria da autoestima. Então, no meu ponto de vista, a maior parte dos procedimentos tem sucesso porque a quantidade de procedimentos feitos e a quantidade de complicações e mortes, relativamente, claro que a mãe de alguém morre, filho de alguém morre, mas se a gente colocar na estatística, é praticamente insignificante. O que acontece quando é um procedimento estético é que a notícia ela toma uma proporção muito grande. Na maior parte das vezes que existem complicações, a gente vê a soma. Por exemplo, um pré-operatório mal feito, um paciente que não vem cuidando da sua saúde, o relato de abuso ou uso de drogas lícitas ou ilícitas e um profissional mal qualificado ou despreparado. A soma dessas coisas sempre culmina em coisas ruins, complicações graves ou até mesmo a morte. Não é válido tudo para se atingir um padrão de estética. Sempre visando primeiro a estética não, a saúde física
e também a saúde mental. Se eu puder, posso prolongar mais um pouquinho? Existem pacientes que aí o médico, o profissional falha um pouco, que eles têm um distúrbio de imagem, que não importa o quanto você faça, ele ainda vai achar que tem que fazer mais. A gente chama de dismórfico, né? É um transtorno de imagem que ele não se enxerga do jeito que é. Nós podemos falar da anorexia, podemos falar também da obesidade como um transtorno dismórfico. Muito obrigado, doutor. Eu queria passar agora a Fabiana, que viveu uma experiência, né, envolvendo cirurgia estética, e eu gostaria que ela passasse essa experiência e um aconselhamento àqueles que estão pensando em fazer alguma cirurgia estética, algum procedimento cirúrgico. Você, se puder, por favor, Fabiana, já dando meu boa noite, agradecendo a sua presença, nos passar um pouquinho dessa sua experiência e desse conselho que você pode passar às pessoas que estão pensando nisso. Boa noite, muito obrigado, Fabiana. Boa noite, agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço pelo convite novamente. Bom, eu sou uma paciente bariátrica, uma ex-obesa, então eu perdi 66 quilos e por isso eu tive que fazer a retirada do excesso de pele. Eu tinha aquela famosa barriga vental, a pele fica ruim e por isso, após 1 ano e meio de bariátrica, eu decidi procurar um cirurgião plástico. Nunca tinha feito nenhuma cirurgia para fazer a reconstrução da mama, para fazer uma lipo, para fazer abdominoplastia. E acabei fazendo coxa também, porque fica bem flácida. E aí vem o preparo, né? A gente não tem esse preparo. Então, a gente vai lá, procura um cirurgião, pesquisa. No meu caso, foi pelo convênio, porque o convênio cobria a abdominoplastia. E o silicone eu acabei pagando e as outras cirurgias também. Eu fiz em 2 etapas. A primeira eu fiz em maio de 2019 e a segunda eu fiz em novembro de 2019. E eu não gostei, eu fiquei bem frustrada. Por quê? Porque a expectativa quando a pessoa vai fazer uma cirurgia uma cirurgia plástica, é muito alta. Então, a gente começa, igual o doutor falou, a se comparar com as pessoas. A gente busca a imagem das pessoas ali e leva lá para o cirurgião e fala, olha, vai ficar mais ou menos assim, vai ficar próximo disso, como vai ficar? E eu não tive esse respaldo do cirurgião de como iria ficar, né? Olha, vai ficar muito bom, vai ficar maravilhoso. E não, na hora que eu cheguei em casa, que eu tirei os curativos, nada foi como eu esperava. Graças a Deus, meu psicológico estava muito bom, porque a pessoa se frustra. O investimento que ela tem é muito alto e a decepção é muito grande. E aí eu esperei um tempo, fora assim, o que você gasta com a cirurgia plástica, você também tem os remédios, você tem pomadas, você tem fisioterapia, que você tem que pagar para fazer a drenagem, você tem um pós-operatório que é necessário para que essa cirurgia também tenha sucesso. Tem as cintas, tem várias coisas que não são ditas naquele momento ou que você não percebe que você está em êxtase. E aí, fui em novembro novamente, fiz e não tive o resultado. É culpa do cirurgião? Não sei dizer porque eu não sou médica. É culpa minha? Eu fiz tudo corretamente. Eu me preparei fisicamente, eu me preparei com alimentação, eu me preparei na academia, fazendo exercício, eu comprei todas as coisas que foi pedido, mas depois de um tempo hoje, estudando, eu descobri que a minha pele também tem muito a ver. Porque aí te dá aquele desespero de você querer começar a fazer aquelas loucuras. E aí você fala, não vai ficar igual a da blogueira, não vai ficar igual a da artista, eu tenho que aceitar, eu já estou com 40 anos. Então, o conselho que eu dou é, primeiro, você conhecer o seu corpo, você procurar um bom cirurgião, você dar um tempo, pesquisar antes de fazer qualquer tipo de coisa, porque isso é um caminho sem volta. Fabiana, só um detalhe, eu queria que você passasse para a gente. Você procurou, então, por problemas estéticos e não por problema de saúde. E sendo afirmativa essa sua resposta, você não acha que você criou uma expectativa muito maior que a realidade? Daí a decepção? Na verdade, eu procurei pelos dois, pela estética e pela saúde, porque a bariátrica ela te deixa a barriga vental. Que é por isso que o convênio até cobre a retirada dela, que é aquele excesso de pele que fica principalmente na parte ali da vagina. Então, tinha que ser retirada essa pele.
E sobre a estética, a mulher, né, falando hoje em dia até o homem, a gente tem essa necessidade da busca pelo corpo perfeito. Mas eu nunca fui muito focada nisso. Então, o que eu queria era melhorar aquele aspecto da pele que fica muito ruim. E aí veio a decepção, porque as estrias que ele prometeu tirar ou reduzir bastante, não foi. Elas hoje continuam e estão esticadas e a flacidez também. Então, o que provoca a frustração é você pagar por uma coisa muito cara, você se esforçar para ter aquele resultado e você não ver. Tá ok, daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Fabiana. Queria dar meu boa noite e agradecer a doutora Karen também e as considerações iniciais dela sobre o assunto, né? E você pode continuar votando e participando para atingir os padrões de beleza. É tudo válido, sim ou não? Vote, deixe sua opinião através do Instagram e também do nosso canal no YouTube. Doutora, muito prazer, obrigado por ter aceito o convite. Qual as considerações iniciais da senhora sobre o assunto? Eu adorei a fala da Fabi. A principal que pegou foi... Eu cheguei a pensar em loucura. E aí, o que acontece? O grande problema não é a cirurgia plástica em si, é a liberalização dos procedimentos. Então, o que seria isso? Foi passado na reportagem que um dos atores ali fez aquela cirurgia aqui no nariz, a alectomia. E ela é realizada por vários profissionais. Então, isso quer dizer que talvez ele foi ludibriado pelo profissional que fez. E aí, o que isso acarretou? Numa deformidade. Então, o que a gente precisa pensar? A não procurar caminhos rápidos e fáceis. Então, por exemplo, o preenchimento labial. Tem o ácido hialurônico, que é seguro. Mas tem também o PMMA, que é permitido no Brasil, mas é extremamente perigoso. Essa substância que é usada em todo o corpo, ela pode causar uma síndrome, que chama síndrome ásia. É uma doença autoimune relacionada ao corpo estranho que o seu corpo tá. E não é logo que você coloca. É em torno de 5 a 10 anos depois. Que é o caso da cantora Joelma, que num dos shows o rosto dela inchou tudo, inflamou. É o PMMA. Então, o que eu falo para as pessoas? Para não colocarem nada no corpo que seja definitivo. E isso inclui implante mamário. Eu sei que as próteses são de última geração, tem promessas das indústrias de que é seguro, mas já tem estudos demonstrando que elas causam essa doença, que chama síndrome ásia. Então, não é aquela loucura desenfreada pelo corpo perfeito, mas a consciência de que se a gente precisa melhorar algo, seja com muito cuidado. Então, pesquisando resultados do cirurgião, se não for cirurgião, se for dentista, se for dermatologista, pesquise resultados. Procure saber se ele já teve algum óbito. E você fazendo todos os exames, passando no cardiologista, no anestesista, tendo tudo liberado, é mais seguro. Então, as pessoas procuram um caminho fácil. Então, esse caminho fácil que é o perigoso. Então, por exemplo, a prótese de glúteo, além dela poder dar essa síndrome ásia, ela pode causar a compressão do nervo ciático.
E a pessoa vai ficar puxando as pernas o resto da vida. E aí, mesmo que você tente tratar, isso é irreversível. É como se fosse uma síndrome Eu vou pedir só uma da gentileza. carteira no bolso. Vou pedir só uma gentileza. A gente já volta com a senhora, que nós temos agora. Eu vou pedir a Rivânia a primeira parcial da pesquisa e, na sequência, já passar para a nossa terceira convidada que está no estúdio. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do assunto. Mas, Rivânia, por favor, a primeira parcial, algumas opiniões dos internautas e depois, por favor, já para a nossa outra convidada no estúdio. Vamos lá, doutor Denis. A nossa pergunta é: para atingir os padrões de beleza, vale tudo? 26% das pessoas disseram que sim, que vale tudo. Já 74% afirmam que não vale tudo. E nós temos, doutor Denis, alguns comentários, muita gente se inscrevendo no nosso canal. Eu reforço isso, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe ali, ative a notificação para sempre que tiver vídeo novo você acompanhar. São muitos nomes, daqui a pouquinho eu falo todo mundo, mas eu vou ler alguns comentários aqui. A Armelinda Maria Martinez diz que o Dr. Lucas e a doutora Karen sempre estão arrasando. Nós temos alguns pacientes de ambos, pessoas que passaram por cirurgia. O Lucas Garcia, ele citou uma coisa aqui, que a Fabiana falou, é expectativa versus realidade, que é o que acontece muito. Ele destacou isso aqui também. A Cleide Silva diz, se a nossa saúde está pedindo socorro, por que não buscar o melhor? Ela visa aí a saúde, né? A Patrícia Bezerra diz, a Patrícia Tazava diz, boa noite, saí de Jundiaí e fui para Ribeirão Preto fazer uma cirurgia com a doutora Karen e o doutor Lucas e foi a melhor escolha da vida. O Lucas diz ainda que a individualidade de cada um sempre deve ser valorizada, buscando a saúde, doutor Denis. Temos muitas participações, muitos comentários, daqui a pouquinho eu volto, mas nós queremos ouvir também a Karen, doutor Denis. Por favor, doutora, já dando meu boa noite, agradecendo a participação da senhora, para suas considerações iniciais. Por favor, doutora. Oi, boa noite, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar que pode sim trazer benefícios à plástica, mas como a doutora Karen estava falando, tem que ser pesquisado, tem que ser feito com consciência. Não dá para você não escolher um profissional. O cirurgião trabalha o tempo inteiro com expectativa. Então, ele tem que pegar a paciente e falar, olha, vai ficar assim, ou o resultado que você espera não será próximo a esse, porque a pessoa, quando ela vai fazer uma plástica, ela chega com uma foto, eu quero assim. E não dá para ser assim. Isso é o que a indústria vende a todo momento, né? E o que não é um problema pequeno, é um problema macro que a gente tem. Que as pessoas... Você não pode fazer a plástica para o outro ou para parecer com alguém. Você tem que fazer para você ficar bem, para a sua autoestima melhorar. E aí, sendo assim, ela será benéfica. De outra forma, fica um pouco difícil mesmo. Ok, doutora, daqui a pouquinho a gente volta também com a senhora. Eu queria mais uma vez lembrar e pedir a sua participação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe lá o seu like. No canal do YouTube você pode acompanhar tanto o programa ao vivo, como também assistir a todos os programas já veiculados. Está aí o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. E através do nosso canal do Instagram, a rede social do Instagram, você pode voltar e deixar a sua opinião. Para atingir os padrões de beleza, tudo é válido? Sim ou não? Deixe a sua participação aí. Nós vamos rodar agora a matéria-tema, depois voltamos com os nossos convidados e a segunda prévia da nossa pesquisa de hoje. Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre os procedimentos cirúrgicos exagerados. Na sua opinião, as pessoas estão passando dos limites através de procedimentos cirúrgicos para se encaixar nos padrões de beleza? Demais. Vejo toda a transformação e as pessoas não sabem como que vai dar no futuro, prótese, todas essas coisas. Sim. Então sim. Pelo fato da rede social, né, visual, eu acho que o que pega muito para uma geração hoje é visualmente, né? Então as pessoas se preocupam muito com isso.
Sim, acho que sim. Ainda mais com a internet, né? As influencers, tudo passa uma visão de mulher perfeita. E aí as pessoas que são normais, comuns, acabam indo atrás de uma perfeição que não existe, né? Através dos procedimentos estéticos. Então, assim, porque a internet, né? Isso tudo é a internet que faz. Quando você se exagera, daí vem todos aqueles ataques, haters em cima de você e a pessoa quer voltar a ser normal. Entendeu? Aí tem que fazer, retornar tudo para ver se o rosto volta ao normal que era, né? Sim. Na maioria das vezes a pessoa se idealiza num corpo, mas ela não tem estrutura para aquela transformação, para aquela mudança. Aí acontece a decepção, aí volta a desfazer novamente. Isso até sacrifica o próprio corpo da pessoa. Mexe com a autoestima, com o dia a dia da pessoa. Sem dúvida, você percebe aí vários erros que acontecem no dia a dia, justamente porque se idealizou aquele tipo de beleza feminina que antigamente não existia. Então, com a evolução da medicina, as pessoas procuram cada vez mais esse ideal e acabam se excedendo. Eu acredito que sim, estão realmente. Os homens, eu acho que de uma forma geral, essa questão aí de buscar a perfeição na beleza, de forma exagerada, está um pouco trazendo muitos problemas para a humanidade. E na sua opinião, as pessoas estão passando dos limites para se encaixar nos padrões de beleza? Bom, é a história, o vale tudo pela beleza, né? A pergunta é exatamente essa, para atingir os padrões de beleza. Vale tudo, você faria qualquer coisa, sim ou não? E um detalhe aí que um dos nossos entrevistados comentou, até uns tempos atrás, alguns anos atrás, né? Quando se falava de padrão de beleza, cirurgia plástica e etc., sempre se associava mais ao público feminino. Mas parece que o homem hoje em dia aderiu também a isso e tem cada vez mais procurado, né, essa intervenção, esses tratamentos. Eu queria passar ao Dr. Gilson e uma pergunta que ela é recorrente. Primeiro, se é isso, se os homens estão procurando mais mesmo. E segundo, qual o papel do médico? Porque, de repente, se o cliente chega lá e vai pedir um tipo de procedimento que o médico acha que aquilo pode ser, de alguma forma, danoso ou perigoso a ele, à saúde, como se procede dessa forma, doutor? Vamos começar. Quando você procura um profissional médico, tem alguns princípios básicos que qualquer médico, em qualquer lugar do Brasil, deveria levar em conta. O primeiro lugar é não fazer dano ao paciente. Esse é o principal, esse é básico. Então, se você vê que o procedimento vai causar dano no seu paciente, você já contraindica totalmente. Eu comecei ao contrário, né? Sim, no meu consultório é um consultório de emagrecimento e uma clínica de estética também. O público masculino vem crescendo cada vez mais e eu vou colocar uma opinião diversa, tá certo? Que, de novo, eu vou repetir aqui é o seguinte, a quantidade dos procedimentos em número, ela é muito alta. E a quantidade de complicações é muito baixa. Quando você pega um histórico de um profissional bom, você vai ver que é praticamente nulo, quase zero, a quantidade de procedimentos ruins ou complicações fatais. E quando a gente vê que alguma coisa complica, você vê sempre a soma. Mas, voltando, quando o profissional é médico, ele deve bater o olho e falar, isso aqui vai dar errado, não vamos fazer. E o conceito de saúde, a gente fica muito claro depois da pandemia, que a saúde mental é muito importante. E a autoestima para as pessoas, em qualquer época da história da humanidade, faz parte da saúde mental. E se a pessoa não tem uma saúde mental equilibrada, e aquela coisinha de, vamos melhorar um pouco, de repente, vamos fazer uma bariátrica para perder peso por estética, não tem problema, porque vai ganhar saúde junto. Vamos fazer essa correção aqui no corpo, porque tem uma assimetria muito grande e a pessoa tinha um trauma por causa daquilo. Aquilo vai ajudar muito a pessoa, vai desbloquear muitas coisas na vida dela. Então, tendo a segurança, procurando o profissional certo, fazendo um pós e um pré-operatório bom, o paciente clinicamente viável, eu acho que é muito válido também. Porque a opinião comum, às vezes, ela não leva em conta a estatística. Estatisticamente, nós temos um número muito grande de procedimentos que deram certo em relação aos que não deram certo. É desproporcional, o bom do ruim.
Doutor, obrigado. Eu queria, antes de passar a Fabiana, a minha pergunta para ela também seria que orientação ela recebeu quando ela optou por esse tratamento. Eu queria passar novamente a Rivânia para dar a segunda parcial da pesquisa e opinião de alguns dos nossos internautas. Por favor. Vamos lá, já temos a segunda parcial. Você acha que para atingir os padrões de beleza, tudo é válido? Mudou aqui um pouquinho, doutor Denis. 32% das pessoas disseram que sim, que tudo é válido. Já 68% continuam afirmando que não. Para atingir os padrões, nem tudo é válido. Temos comentário aqui da Renata Tavares, no nosso canal do YouTube. Ela diz: a escolha certa de um profissional competente e que trabalha com a verdade é primordial. Temos mais comentários também. A Mônica Mendonça diz, ela é muito objetiva, ela diz que não, e ela coloca em caixa alta aqui, não é válido, não tem que fazer tudo para atingir os padrões de beleza. A Meirelles Vani diz, acho válido se cuidar, mas tudo tem que ter um limite. Pessoas têm morrido em busca da beleza. Doutor Denis, eu peço licença para o senhor, eu tenho uma pessoa aqui no estúdio com a gente, ela veio acompanhando a Fabiana e deu uma opinião aqui que foi muito interessante, e aí nós já passamos o microfone para ela dar a opinião, porque todo mundo quer saber, é a Glenda. Glenda, boa noite, seja muito bem-vinda. Não apenas eu, mas todo mundo que está em casa quer saber o que você pensa. Compartilha com a gente. Boa noite, muito obrigada. Eu acredito que tudo é válido quando se tem uma necessidade real, né, e com responsabilidade. Eu concordo muito com o que o Dr. Gilson falou sobre essa questão da necessidade psicológica, e isso tem que ser levado em conta, porque existem situações que trazem muito sofrimento para a pessoa, né? E se há uma necessidade dela para que ela se sinta melhor, para que ela se sinta bem consigo mesma e consiga viver, porque tem gente que, dependendo da situação, para até de querer se relacionar, de sair de casa, né? Então, é válido sim, desde que com acompanhamento, desde que de forma responsável e que vise também a saúde principalmente. Muito obrigada, Glenda. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação, pela sua opinião. E já passando a Fabiana, também eu queria saber que orientação ela recebeu, qual os cuidados que foram passados a ela antes dela optar pela realização da cirurgia. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você já fica sabendo que após um ano, você se perder aquele limite de peso que você tem, você pode procurar a cirurgia reparadora. Então, a gente já fica naquela alegria e cada peso, cada vez que você vai medindo, vendo que as calças não estão servindo, a expectativa aumenta. E claro, a gente vai pesquisando e tudo mais. E como eu não tinha nenhuma indicação, eu fui pelo convênio, porque era o convênio que cobria. Então, eu não peguei referência, eu não busquei. Hoje, com certeza, eu iria com mais calma. Primeiro, cuidado psicológico, né, que acho que é o primordial, porque se a sua expectativa não alcançar, o seu psicológico vai estar bem para aguentar. E aí vai ficar tudo bem, que foi o que aconteceu comigo. Eu não fiz nenhuma loucura, pensei em refazer, mas aí eu falei assim, não, vamos com calma, já tá bom, eu não quero mais ser uma menina de 21 anos, né? Não vai ficar perfeito como eu nasci e tô satisfeita, assim, aquela fase da insatisfação já passou. Então, o que eu aconselho a todos precisa fazer, precisa ser feito, igual o doutor falou. Ok, tudo é válido, né? Mas com calma, com cautela, com prudência, sem atropelar tudo. Eu queria, antes de passar para a doutora Karen, para mim, como leigo, essa pesquisa aqui nos assusta um pouco, né? 32% das pessoas acham que, sim, tudo é válido. E esse tudo, né, pode se encarar de uma forma ou de outra. O tudo, até para os mais radicais, seria o quê? Que pode até correr certo risco de vida ou à saúde para se atingir o padrão de beleza. Para mim, como leigo, isso daí é muito elevado. Mas queria passar a doutora Karen também para falar um pouquinho sobre essa parcial da pesquisa e se ela concorda com isso ou não. Bom, seria uma hipocrisia falar que não é tudo válido. Afinal, eu já passei por 8 cirurgias plásticas. A minha primeira, eu nem era adolescente, fiz otoplastia, aí depois eu fiz rino,
depois eu fiz lipo, depois eu coloquei gordura no bumbum, depois eu fiz abdômen, depois eu fiz outra lipo, depois eu fiz mama sem prótese. Então, assim, quando as pessoas falam que tudo é válido, não é que tudo é válido assim, vou numa clínica clandestina fazer com anestesia local e me correr risco de vida. O tudo é válido é assim, isso aqui tá ruim. Então vamos lá, no médico certo, no profissional certo, fazer em hospital, com médico anestesista. Aí isso é válido você se melhorar, se sentir melhor para estar bem com a sociedade. Principalmente referente ao casamento, os maridos. Então, as esposas falam que os maridos assistem filme pornô, ou às vezes veem muitas imagens, e aí elas se sentem ruim com a mama pós-gestacional, porque geralmente ela atrofia, fica mochibinha, pendurada. Então, elas procuram uma cirurgia, às vezes, para ficar melhor no casamento. Então, isso seria um tudo é válido. Não que ela vai num profissional assim da esquina, lá no quintal, entendeu? Isso sim, mas sempre com muito cuidado, que eu falei. Cuidado com os produtos que são para sempre, cuidado com a anestesia local. Os conceitos, né? O conceito do tudo válido. É. Isso que diverge um pouco, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta com a doutora. Eu queria passar a nossa convidada no estúdio, também a Karen, para falar um pouco sobre isso daí. O tudo é válido. Para mim, eu acho que esse 32% aí é um número elevado, porque eu acho que tudo é tudo, né? Não, seria o quê? Colocar em risco? Seria fazer de qualquer forma? Seria fazer sem ter receio das sequelas? Como isso funciona? Não é tudo válido, né? Precisa de cautela em tudo que se vai fazer relacionado à saúde. Então, procurar um bom médico, ter referências daquele médico. Essa questão que ela falou do casamento. Como está seu casamento? Uma cirurgia plástica vai salvar o casamento? É muita expectativa colocar um relacionamento para ficar ali de contraponto com uma cirurgia plástica. Não dá para ser assim. Não dá para ir fazer uma cirurgia pensando nisso, né? Se for para melhora do casal, do dia a dia, do estar junto, então conversem os dois e vê se isso vai ajudar. Mas se não coloque expectativa, um relacionamento numa cirurgia plástica. E 32% é um número muito elevado. Onde essas pessoas vão procurar, né, para fazer? E se acontece alguma coisa, depois vai fazer parte da estatística, a gente sabe que proporcionalmente, como o doutor falou, o número de acertos é muito maior do que o de erros, mas não vamos querer estar dentro desse número de erro, né? Vamos tentar correr disso. Até eu queria passar aos convidados também, se tem algum site, se tem algum um acesso pela rede social, onde a pessoa possa checar, né, se realmente é um médico, se ele é credenciado para aquilo, se já teve algum problema naquela clínica ou com algum profissional. Existe algum site, algum acesso que a pessoa possa, através da internet, verificar isso daí? No site do CRM. No próprio site do CRM, você entra com o nome do médico, aí aparece o número dele, se ele está ativo, e embaixo aparece um outro número, chama RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Então, existem muitas sociedades, mas nem todas são válidas como RQE. Aí é só essa que vale. Então, repetindo, só para deixar claro, acesse ao próprio site do CRM. E ali você vai colocar o nome do médico. No estado de São Paulo chama CREMESP. Então, você que mora em São Paulo, na CREMESP. Se você não mora em São Paulo, você pode acessar pelo CRM e aí pelo menos você vai ter um local onde verificar, né, sobre esse profissional que você pretende
consultar sobre clínica, sobre algum procedimento e se ele já teve alguma pendência, alguma coisa lá sobre esse assunto. Então, antes de qualquer decisão final, tome cuidado, procure verificar a competência, a habilitação, a capacidade do profissional que você procura para o assunto. Eu queria ver com a Rivânia, por favor, se nós temos mais uma parcial da pesquisa e também mais algumas participações dos nossos internautas. Por favor, Rivânia. Doutor, não tivemos mudança ainda na parcial. Os impressionantes 32% permanecem, pelo menos por enquanto. Vamos ver, a gente tem alguns minutos ainda de programa pela frente. Vamos ver se muda alguma coisa aí. Mas eu tenho novos comentários. A Paula Oliveira, ela elogia a participação da Fabi, diz que o relato foi muito importante, arrasou, Fabi. A Alcione dos Reis, diz que chegou no nosso canal do YouTube, é a primeira vez acompanhando o programa e que está gostando muito. Alcione, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Espero que você continue com a gente e dê a sua opinião. A sua participação é sempre muito válida, muito importante para todos nós. O Robertinho Martins diz, ele fez um comentário até bem divertido aqui, uma coisa engraçada. Ele diz: beleza é passageira, feiura é um bem que a gente tem por toda a vida. Não teve como não rir. Eu estava aqui acompanhando e me diverti lendo o comentário dele. A Juliane Milani, ela fez um comentário aqui um pouco polêmico. Ela diz: lindo ver a Karen e o Lucas falarem, né? Mas na vida real não é assim, tão simples. Muitos destroem sonhos, né? Então, é complicado, é a parte, né, negativa aí, né, que são os casos que o doutor Gilson mencionou aqui para a gente, né, que são poucos os casos comparados aí ao grande número de sucessos, mas em muitos casos, alguns poucos casos, são sonhos destruídos, doutor Denis. Nós continuamos aguardando a participação das pessoas, queremos saber se vai mudar essa parcial ou não, como é que vai ficar até o final do programa. Se você ainda não votou, vai lá no nosso canal do YouTube, deixa a sua mensagem, deixa a sua opinião e vote no nosso Instagram, programa Na Sua Opinião, e deixe lá. Você acha que é válido? Tudo é válido para atingir os padrões de beleza? Estamos esperando e daqui a pouquinho, doutor Denis, nós teremos aí a nossa enquete, o final da votação, doutor. É isso, Rivânia. Daqui a pouquinho a gente encerra a pesquisa, mas ainda dá tempo de você votar. Eu queria colocar uma pergunta para os nossos convidados, especificamente sobre a bariátrica, que eu conheci várias pessoas que fizeram. Tem um amigo que fez há mais de 20 anos atrás e tem outros conhecidos que fizeram agora, há meses atrás. E o que a gente nota, pelo menos envolvendo o aspecto aí psicológico, é a mesma coisa, de 20 anos atrás e de agora. Se a pessoa não tem uma preparação psicológica, né, para se desassociar da comida, parece que a operação não faz muito sentido. E a pessoa começa a ficar deprimida, triste, ou volta a engordar, ou tem problemas de relacionamento, etc. Eu queria passar aos convidados isso, especificamente da bariátrica. Por favor, eu pediria só para respostas mais rápidas, que o nosso tempo já está acabando. Mas o que acontece com essa associação psíquica e física quando a pessoa opta pela cirurgia? Por favor. Agora veio no meu consultório do dia a dia, né? Eu sempre repito, a obesidade não é uma doença que está no estômago, ela é uma doença comportamental. Então, por ser uma doença comportamental, sim, podemos falar que é uma doença psiquiátrica. O tratamento da gordura na obesidade é uma coisa secundária. Obesidade deve se tratar comportamento, relacionamento que a pessoa tem com a comida e, principalmente, fazer o diagnóstico do estado mental de forma correta. Se é transtorno alimentar, se é transtorno de personalidade, se é depressão, se a relação que a pessoa tem com a comida por causa de um abuso sexual que teve na infância. Então, a obesidade é uma doença sintoma. Sintoma do quê? Do estado mental da pessoa. Então, a cirurgia no estômago, conceitualmente, ela não é correta, porque o órgão-alvo do tratamento é mente. Então, é como se você quebrasse o joelho e operasse a orelha. Porém, qual a justificativa da cirurgia? A obesidade é a pior doença do mundo, mortalidade altíssima, comorbidades altíssimas, tira 14 anos de vida, dá câncer, deixa acamado, por isso que a gente opera. Então, qual é a dissociação? É a relação que tem que ser feita, a relação que o paciente tem com a comida, ela tem que se acabar naquele momento.
O tratamento da obesidade é comportamental e não cirúrgico. Por isso que dá errado no futuro. Ok, algum outro convidado nosso gostaria de falar sobre isso? Eu vejo da seguinte forma. A obesidade é uma doença que atinge hoje a maior parte da população mundial. E assim, quando você opera o estômago, você não está operando a sua mente. Então, você tem que trabalhar a sua mente todos os dias. Para as decepções, para as alegrias, só que o ser humano ele não está preparado para isso. Então, todos os dias você tem que procurar fazer o melhor. Uma terapia, fazer uma academia, não adianta. A bariátrica ela é o caminho. Só que se você não fizer a outra parte, que é se reeducar, alimentar, o esporte, procurar o psicológico, está sempre bem, vai voltar. Por isso o reganho de peso. Então as pessoas acham que é um milagre. A obesidade, a bariátrica vai me salvar. Não, não vai. A cirurgia plástica vai me salvar. Não, não vai. O que vai te salvar é todos os dias você ir lá, ter força e falar, não, hoje eu vou vencer, hoje eu vou continuar, hoje eu vou insistir, que a vitória sempre vem. Como o doutor disse, existe uma relação disfuncional com a comida. E é isso, e a raiz está aqui. Precisa saber de onde vem essa relação disfuncional. A gente tem uma cultura que quando a gente está muito feliz por algum motivo, a gente fala que a gente vai comemorar. Então, imagina a pessoa faz a cirurgia no estômago e depois ela continua se relacionando com as mesmas pessoas, fazendo essas comemorações. Deve ser muito difícil, se não cuidar daqui, você chegar lá onde está todo mundo comemorando e você ter que comer, tipo, uma porção muito pequena. E anteriormente você comia o quanto você queria, né? Então, você faz a bariátrica, não cuida daqui, continua no convívio social, tendo que ficar ali se limitando à alimentação. Por isso que tem esse reganho, né? Porque depois o estômago, acho que é isso, né, doutor? Ele cresce de novo. Tolera mais uma quantidade de comida, as pessoas vão aumentando a quantidade e vem o reganho. Então, se não cuidar daqui... Eu ia até polemizar, eu vou falar que tem o reganho porque não tratou doença de base. Que é justamente aqui, essa relação disfuncional com o alimento. Eu queria agora passar a doutora Karen, pedindo, por favor, só para ser um pouquinho breve, que o nosso tempo está estourando, precisamos despedir de todos os outros convidados. E logo depois da doutora Karen, nós voltamos com a Rivânia para o encerramento da pesquisa e despedida dos nossos convidados no estúdio. Doutora, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. As suas considerações finais, doutora. Bom, eu peço que todos tenham muita atenção com a mídia em geral. Porque, por exemplo, como foi falado agora desse doutor, exposto o nome dele, não foi mostrado nenhum tipo de sequela. Deformidade é quando a pessoa fica sem uma mama, sem umbigo, mutila. Então, às vezes, pego uma carona. Mas é isso, às vezes as pessoas falam muito e não é tudo o que parece. Muito obrigado, doutora, um prazer recebê-la aqui. Rivânia, como ficou o resultado final da nossa pesquisa hoje? Acho que vamos todos hoje para casa surpresos, doutor Denis. Não teve muita mudança, não. 30% das pessoas que votaram afirmam que vale tudo, sim, para atingir os padrões de beleza. Contra 70% que insistem no não, não vale tudo. É de se pensar, né? Acho que hoje é um dia que nós realmente vamos para casa refletindo muito sobre tudo que foi falado aqui e sobre o que as pessoas têm pensado atualmente. Eu quero aproveitar, doutor Denis, para me despedir dos nossos convidados que compartilharam tanto conhecimento com a gente. Doutor, muito obrigada. Doutor Gilson. Muito obrigado, boa noite. Foi um grande prazer estar com vocês aqui e parabéns pelo programa de tanta utilidade e informação de qualidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fabiana. Muito obrigada pela participação, pelo seu relato. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo programa e obrigada e boa noite a todos. Karen, obrigada. Muito obrigada por estar conosco. De nada.
Gostei muito de participar, fiquei muito nervosa. Você, olha, tá de parabéns, porque isso aqui faz a gente tremer, viu? Obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Doutor Denis, é isso. Mais uma noite com muito aprendizado, compartilhando muita coisa boa aqui, doutor Denis. Muito obrigado, Rivânia, muito obrigado aos convidados, muito obrigado a você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, amigo e amiga internauta que participou, votou, que deu sua opinião. Sempre o mais importante é a sua opinião. E lembrando, se você quiser assistir novamente esse programa, como qualquer outro programa já veiculado, basta acessar o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. E querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos ao vivo com mais um tema polêmico. Boa noite.